bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Fábio Henrique Castro, sou consultor empresarial e fundador da ADM Virtual. Esse é o nosso primeiro vídeo e o tema escolhido foi o fluxo de caixa. Bom, então vamos direto ao que interessa. Espero que vocês gostem. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de falar para vocês sobre o título dessa apresentação. O verdadeiro fluxo de caixa, desmistificando o fluxo de caixa através de uma abordagem prática e profissional. Eu escolhi esse título porque antes de eu fazer esse vídeo, eu andei consultando algum conteúdo na web para me inspirar e ver o quão eu estaria alinhado com o conteúdo existente. E eu confesso que eu fiquei assustado. Eu reparei que muita gente tem utilizado o termo fluxo de caixa de forma equivocada e o termo está realmente banalizado. Bom, tem muita coisa, muita solução aí sendo vendida como receita de bolo e de cara já posso falar que fluxo de caixa não é receita de bolo. Fluxo de caixa tem que ser maleável, Cada empresa tem uma receita específica. E essas planilhas prontas aí que o pessoal promete fazer milagres, realmente, por experiência própria, eu sei que não funciona. Então, ao longo da apresentação, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que seria um modelo ideal de fluxo de caixa, um modelo desenvolvido aí ao longo de 5 anos, um modelo que a gente tem aplicado nos nossos clientes, que tem apresentado uma boa adaptabilidade e uma eficiência muito grande no controle. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber são os tipos de fluxo de caixa. O primeiro tipo é o fluxo de caixa apurado, aquele que reflete aquilo que já aconteceu, ou seja, os pagamentos e recebimentos que já foram efetivados. Basicamente, nós estamos falando de um demonstrativo que classifica os pagamentos e recebimentos através de contas, de um plano de contas, e demonstra como que foi o desempenho do caixa dessa empresa no passado. Outro tipo de fluxo de caixa que a gente tem é o fluxo de caixa projetado. Esse aqui, por via de regra, quando a gente fala fluxo de caixa, a gente está se referindo ao fluxo de caixa projetado, que é o fluxo de caixa que vai prever os acontecimentos futuros, ou seja, os recebimentos e os pagamentos que estão por acontecer. Os elementos do fluxo de caixa são as entradas e as saídas. Também outro equívoco muito comum, as pessoas chamarem as entradas de receitas, as saídas de custos, despesas, enfim. Isso é uma verdadeira bagunça aí que está sendo feita aí, algumas gafes aí que estão sendo cometidas. E problema realmente de conceito, porque receita, despesa, custo, é coisa de DRE, que não tem nada a ver com fluxo de caixa. O fluxo de caixa, nós temos entradas e saídas. E é importante que a gente faça uma segregação do que seria o operacional do não operacional para a gente ver qual que é o desempenho da empresa operacionalmente e um desempenho com base nas decisões estratégicas da empresa. Então, nós temos as entradas operacionais, saídas operacionais fixas, que são aquelas que todos os meses ocorrem, tais como aluguel, água, luz, telefone, e as variáveis, que são aquelas que vão variar de acordo com as vendas da empresa. A empresa, ela, ao longo do tempo, ela vai realizar negócio, ou ela vai produzir, ou ela vai comprar, vai revender ou prestar um serviço, e todos esses serviços, desde que eles estejam condizentes com o objetivo social da empresa, eles vão ser classificados como operacionais. Agora, aqueles que não fizerem parte do fluxo de caixa proveniente da operação fim da empresa, a gente separa aqui como um fluxo das decisões estratégicas, ou seja, decisões de compra de um ativo, de investimento numa planta industrial, são considerados como decisões estratégicas.
A parte operacional, só para ficar mais claro aqui, se você pegar, por exemplo, uma empresa de confecção que compra, por exemplo, tecidos, aviamentos e vende bermuda, camisa, etc. Toda essa operação de compra de insumos e venda de produtos, elas são classificadas como operacionais. Agora, se essa empresa, por exemplo, resolver comprar uma sede própria ou investir em outra empresa, aí são decisões já estratégicas e que compõem o fluxo de caixa estratégico. Outra camada do fluxo de caixa que a gente tem é o serviço da dívida. O serviço da dívida nada mais é do que a parte que a gente vai evidenciar aqueles compromissos que são provenientes do comprometimento da empresa com instituições financeiras, né, com empresas de fomento. Geralmente é a dívida onerosa, aquela que a empresa paga, né, um encargo sobre ela. E, por último, a gente tem as anomalias. As anomalias são desembolsos, né, geralmente, de caixa proveniente de uma situação do passado mal resolvido, ou, vamos supor, um atraso, uma conta que esqueceu de pagar, ou talvez, né, por própria insuficiência de recursos, deixou de pagar. Então, dentro das anomalias, a gente considera aquilo que está em atraso e aquilo que foi parcelado. Bom, a estrutura do fluxo de caixa, ela é composta pelo plano de contas, né, que é onde são as contas, são a nomenclatura que a gente dá para os tipos de despesas, não, de entradas e saídas da empresa. Nós temos os saldos intermediários, né, que vão, de acordo com aquele que eu mostrei no slide anterior, esses saldos irão compor cada camada do fluxo de caixa. Depois, mais para frente, eu vou mostrar isso na prática. O saldo inicial, que é igual ao saldo do período imediatamente anterior ao que está sendo analisado, e o saldo final, que é igual ao período atual. Bom, a fonte de dados do fluxo de caixa, ela pode ser feita do contas a receber, do contas a pagar, dos pedidos de cliente, das ordens de compra e de contratos. O contas a receber é aquilo que a empresa já vendeu, já faturou e, de fato, aquilo já está compondo as obrigações, desculpa, os direitos da empresa. O contas a pagar também é aquilo que já está refletindo nas obrigações da empresa, que são as compras que já foram feitas, a mercadoria já chegou, já está no estoque, a mercadoria ou serviço, né, se for o caso, e já tem na empresa um documento que fala que aquela obrigação existe. Outra camada que é importante também a gente ter no fluxo de caixa são os pedidos de cliente, ou seja, aquilo que eu ainda vou entregar, né, mas que vai gerar uma entrada, e as ordens de compra, ou seja, aquilo que eu ainda vou receber, né, de fornecedores, que ainda não viraram contas a pagar, mas que a gente sabe que depois que eu receber vai passar um prazo e eu vou ter que pagar. E os contratos, né, também devem ser lançados, uma vez que o fluxo de caixa ele tem que ser feito com base no fato gerador, ou seja, ocorreu a obrigação, já deve colocar para dentro do fluxo de caixa. Algumas empresas, equivocadamente, lançam suas obrigações só do mês, ou seja, vamos supor que eu tenho um contrato de aluguel com duração de 2 anos. Eles vão lá mês a mês e lançam só o vencimento daquele mês. Isso é um equívoco, porque quando você vai projetar o fluxo de caixa, se você não tiver lá esse aluguel, né, programado até o fim do contrato, você não tem como ter uma curiosidade dessa previsão. Bom, e as previsões são baseadas nas decisões, né, estratégicas do corpo diretivo. Aí isso inclui uma aquisição de um bem, né, um ativo imobilizado, uma ampliação, um investimento em pesquisa, tudo que a empresa já sabe que vai fazer, que vai realizar, mas que ainda não está refletindo
dentro da documentação que tem dentro da empresa. Então, essas previsões têm que ser jogadas para dentro do fluxo de caixa como uma forma de orçamento de caixa. A interface do fluxo de caixa pode ser feita através de planilha de Excel, né, que é o mais comum, as empresas utilizam. Um pouco menos comum, apesar de que a maioria dos sistemas da ERP hoje já dispõe, né, de um módulo de fluxo de caixa. Porém, do meu ponto de vista, a grande maioria ainda deixa a desejar, né? Ela mostra a ferramenta, mas de uma forma, às vezes, travada, bem sucinta, não fornece uma possibilidade de análises mais complexas. E, por último, né, nós temos os sistemas de Business Intelligence, que eles extraem, né, a informação do banco de dados da empresa, formatam essa informação e mostram essa informação de uma maneira estruturada para que o gestor tome as decisões com base em toda a movimentação da empresa. Então, geralmente, uma ferramenta de Business Intelligence, ela é mais maleável, né? Então, quem tem condições de investir, né, numa ferramenta dessa, tem condições de ter uma ferramenta de fluxo de caixa mais bem estruturada, mesmo porque o sistema de Business Intelligence, a grande maioria dele, ela permite que você adeque ao seu modelo de negócio. Bom, como que é feita a alimentação do fluxo de caixa? A alimentação do fluxo de caixa pode ser feita através de digitação, né, manual, diretamente numa planilha, no sistema. Alguns sistemas, aliás, a grande maioria, permite que você exporte os seus dados, né, de quando pagar, quando receber, ordem de compra, ordem de serviço, pedido de venda, para o formato Excel, e você também pode trabalhar esses dados no Excel. E existe também a possibilidade de ligação direta com o banco de dados. Isso pode ser feito através, né, do Excel, do próprio Excel, e também das ferramentas de Business Intelligence, que geralmente tem uma ferramenta de extração que comunica com o banco de dados da empresa e traz esses dados praticamente em tempo real para o sistema de Business Intelligence. Bom, a periodicidade do fluxo de caixa vai depender muito do tipo de modelo de negócio. O que acontece? Quanto mais dinâmica a empresa, mais ágil tem que ser o controle e atualização do fluxo de caixa. Então, a gente pode optar por fazer um controle de atualização diária, semanal, mensal, trimestral ou até mesmo anual. Lembrando que quanto menor o período, maior é a curiosidade dos dados. Ou seja, se a gente estiver observando um período aí de um mês, dependendo da empresa, a gente pode conseguir uma curiosidade de previsão acima de 95%. Agora, dependendo da empresa, a gente já, né, consegue atingir esse mesmo nível, às vezes com períodos maiores. Então, isso vai depender muito do tipo de empresa. Por exemplo, uma empresa que tem um ciclo operacional muito grande, como é o caso da construção civil, a gente já tem o fluxo de caixa, às vezes, muito colado ali com os projetos que estão acontecendo. Então, se o cronograma do projeto tiver em dia, vamos dizer assim, provavelmente o fluxo de caixa também vai estar em dia. Então, a gente também consegue abranger um período bem maior. Bom, eu vou apresentar para vocês agora a planilha que a ADM Virtual está utilizando para gerir o fluxo de caixa dos seus clientes. É uma planilha, como eu falei, baseada aí em alguns estudos que são feitos ao longo de 5 anos e também experiências com colegas aí de grandes empresas. É um modelo que não vai ser encontrado em nenhum modelo teórico, né? É um modelo que foi sendo aperfeiçoado aí
Creio que não vai ter nada parecido em nenhum livro, na teoria, então é uma planilha realmente voltada para a prática, né, e pela necessidade do dia a dia da empresa. Então, falando em periodicidade, né, nós temos aqui a possibilidade de analisar dia a dia os acontecimentos, né, as entradas, as saídas, o fluxo de caixa operacional, né, como eu havia falado, ele é separado do fluxo estratégico, do fluxo das decisões financeiras e das anomalias. Nós temos a visão semanal, certo? E a visão mensal. Isso aqui, aí você me pergunta, Fábio, mas toda vez a gente vai ter que digitar, ficar fazendo cálculo aqui, colocando, né, consolidando os dados? Não, essa planilha, na verdade, essa planilha nem sequer é editável. Nós temos aqui duas planilhas, né, que é uma planilha de dados de previsão e uma outra que é uma planilha de dados de realização. O que essa planilha faz? Ela pega, por exemplo, as informações que estão aqui. Aqui você coloca as obrigações, né, da empresa e os direitos. Vou dar só um exemplo aqui, vamos supor que eu tenho que pagar aqui no dia 3/7, valor de 5 mil, referente à assessoria contábil. Então, esse valor ele já vem para cá de forma automática. Como está no mensal, ele entrou no mês de julho, né, que é do 3/7. No semanal, você vai ver aqui também que ele está dentro da semana, né, que fim de 3/7. E no diário, está aqui, 3/7. Então, todos os dados que são organizados aqui de forma, né, ou digitados ou importados de algum sistema, ou conectados diretamente com o banco de dados da empresa, permite que essa atualização seja feita diretamente aqui no fluxo de caixa e a gente tem, né, depois todos os saldos sendo apurados de forma automática. Vou abrir aqui um pouquinho para vocês verem que dentro dessa estrutura, né, por exemplo, eu tenho aqui as saídas que são fixas, e se eu clicar no maisinho aqui, eu vou ter um detalhamento de todas essas despesas. Né? Tudo que tiver lançado para cada conta, para cada dia, vai vir aqui de uma forma projetada. Esses subtotais, né, como eu disse, é muito importante que a gente tenha de forma separada o fluxo operacional, porque é aqui que a gente sabe se a empresa é viável ou não através da sua operação, através da sua finalidade, né, do seu objetivo. Às vezes pode acontecer de uma empresa ela tá ruim de caixa, mas por quê? Algumas decisões estratégicas ou financeiras, ou até mesmo algumas anomalias do passado, refletiam para que ela tenha uma situação ruim de caixa, mas não necessariamente é uma empresa inviável. Então aqui a gente consegue ver, a empresa ela gera caixa operacional. Contudo, não necessariamente vai sobrar esse dinheiro. Então, muito empresário, às vezes, também, ele fica assim, nossa, mas onde que está o dinheiro dessa empresa? Porque na hora que eu vou marcar lá o meu preço, né, eu uso uma margem satisfatória e tal, mas eu não vejo o dinheiro entrando, eu não vejo ele aparecendo no caixa. Então, na verdade, ele está sendo, na maioria das vezes, ou reinvestido, né? O estoque, às vezes, está crescendo, ou a empresa está comprando outros maquinários, né? Ou seja, bens que vão compor valor, vão agregar valor para a empresa, mas não necessariamente é um valor monetário, são valores, né, de patrimoniais. Então, na verdade, essa estrutura aqui, ela permite que você chegue a um determinado momento, né, igual, depois das decisões estratégicas, você pode optar por tomar uma decisão aqui e financiar ela aqui através de um endividamento. Só que tem que ver se esse endividamento vai ser compensatório,
né? Então, essa planilha permite que nós façamos várias simulações, várias situações, e que essas situações sejam evidenciadas, né, de uma forma, né, projetada aí ao longo do tempo, para ver se as decisões que estão sendo tomadas são efetivas e não vão apertar a empresa, né? Aqui nós temos né, como eu havia falado no slide, o saldo anterior de caixa, que somado né, a todas as situações aqui geram um saldo final. Aqui a gente coloca os limites que a empresa tem, né? Geralmente uma conta garantida, algum limite que o banco disponibiliza, e aqui a gente tem condição de saber qual que vai ser a disponibilidade de caixa dentro de um determinado período, né? Dentro de um dia, dentro de um mês. Então, assim, a gente consegue ter visões, né, de curto, médio e longo prazo. Bom, esse é o recado que eu queria dar, né? Essa planilha que a gente tem utilizado ela com um certo sucesso aí. Não, né, não quero estar sendo pretensioso ao ponto de achar que é o modelo mais perfeito do mundo, mas pelo menos tem dado muito certo para a gente. Então, gostaria de agradecer a todos aí pela atenção. Se tiver alguma dúvida, né, a respeito do conteúdo aí, se tiver ficado algum detalhe para trás aí, eu peço que vocês deixem um comentário no vídeo, na medida do possível eu vou estar respondendo a todos. Ok? Então, muito obrigado pela atenção aí e até o próximo vídeo.